Olá, meu nome é Michael, sou estudante do ensino médio no Colégio Perspectiva na unidade de Candeias. E hoje irei falar sobre a Costa Rica. Irei abordar temas como educação, saúde, economia, religião, cultura e dentre outros diversos temas sobre o país. A Costa Rica, oficialmente denominada como República da Costa Rica, é um país que se localiza aqui na América Central e divide seu território ao norte pela Nicarágua, a leste pelo Mar do Caribe, a sudeste pelo Panamá e ao oeste com o Oceano Pacífico. O país tem uma população de cerca de 4,9 milhões de habitantes e sua área territorial estima-se em 51 mil quilômetros quadrados. São José é a capital do país e também a cidade mais populosa de todo o país, somando mais de 330 mil habitantes. A Costa Rica foi descoberta e provavelmente batizada por Cristóvão Colombo em 1502. Antes de tornar-se uma província geral da Guatemala, a Costa Rica se chamava de Nova Cartago. Os limites democráticos foram então fixados por volta dos anos de 1573. A Costa Rica se tornou independente então no dia 15 de setembro de 1821 e 3 anos depois se uniu ao México. Em 1824 passou a fazer parte da Federação Centro-Americana, dissolvida em 1838. Nessa época teve início a exportação de café para a Europa e São José, capital da Costa Rica, viveu um período de intenso crescimento e prosperidade. Em 1890, tornou-se presidente José Joaquim Rodrigues. Sua eleição foi considerada a primeira eleição democrática da história do país. Falando um pouco da geografia da Costa Rica, a Costa Rica, como já citei antes aqui no vídeo, é um país que se localiza na América Central, situado em uma das zonas mais estreitas do subcontinente. O terreno é constituído por um conjunto de cordilheiras escarpadas que atravessam o país do noroeste para o sudeste. Ainda falando sobre a geografia do país, a capital, São José, é também a maior cidade do país e situa-se na zona das cordilheiras. Outras cidades importantes são Alajuela, próxima de São José, Punta Arenas, na costa do Oceano Pacífico, e Limón, na costa caribenha. Vamos falar agora sobre a religião, a fé do povo costarriquenho. O cristianismo é a religião predominante na Costa Rica, com o catolicismo sendo a religião oficial decretado pelo Estado, de acordo com o artigo 77 da Constituição do país, que ao mesmo tempo garante a liberdade religiosa. É o único país em todas as Américas que é um estado confessional católico. Outros desses países são microestados na Europa, como Liechtenstein, Mônaco, Malta e também o Vaticano. Chegamos numa área então tanto quanto polêmica. Vamos falar agora sobre a política da Costa Rica. A Costa Rica é uma república organizada sob o sistema presidencialista unitário. De acordo com a sua Constituição, promulgada em 1949, o presidente da República é eleito por voto popular direto, secreto e por sufrágio universal por um mandato de 4 anos. O presidente é responsável por nomear os governadores das províncias e também o Conselho de Ministros. A atual presidência é ocupada por Carlos Alvarado Quezada, desde 8 de maio de 2018, e ele tem seu mandato por 4 anos, semelhante aqui no nosso país, Brasil. O Legislativo é representado pela Assembleia Legislativa, que é um parlamento unicameral, com 57 deputados, eleito por voto popular, pela representação proporcional em cada uma das 7 províncias do país, para um mandato de 4 anos. As províncias nada mais seria como os estados aqui no Brasil. Vamos falar agora do dinheiro, né? O que geralmente costuma mover o mundo. Vamos falar da economia da Costa Rica. A moeda na Costa Rica é chamada de colon costarriquenho. A economia da Costa Rica é dependente do turismo, já que o país tem grandes praias, né? Bonitas praias e os turistas costumam gostar quando vão visitar a Costa Rica. A agricultura e exportações de produtos eletrônicos também são fontes que movem a economia do país. A economia emergiu de uma recessão em 1997 e desde então mostra um crescimento bastante significativo.
A localização da Costa Rica na América Central dá-lhe um acesso fácil aos mercados norte-americanos, visto que se situa no mesmo fuso horário dos Estados Unidos centrais, e acesso direto por oceano à Europa e até alguns países da Ásia. Então a gente consegue ver que a localização da Costa Rica tem uma ligação direta, podemos dizer assim, com os Estados Unidos. Por isso a economia do país segue cada vez mais crescendo devido aos turismos e essa exportação de produtos com a Ásia, Europa e os Estados Unidos, país com maior potência mundial. Educação e saúde. A educação na Costa Rica é dividida em 3 etapas: a educação primária, educação secundária e educação superior. De acordo com programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento, realizada em 2010 uma pesquisa, a esperança de vida ao nascer para os costarriquenhos era de 79 anos. A Península de Nicoya é considerada uma das zonas azuis do mundo, onde as pessoas vivem ativamente, mesmo completando mais de 100 anos. O país também experimentou-se bem-estar, mais do que muitas nações mais ricas, e uma renda per capita pegada ecológica de 1/3 do tamanho dos Estados Unidos. Então a expectativa de vida da Costa Rica é bastante elevada e é um dos países que podem se dizer que tem as maiores zonas azuis do mundo. Vamos falar agora um pouco da cultura da Costa Rica e também sobre os esportes. A Costa Rica, em geral, soma mais de 10 feriados nacionais, contando também com feriados de suma importância para todo mundo, como o Natal e o Ano Novo. Em questão dos esportes, a Costa Rica, assim como o Brasil, tem como esporte mais popular em seu país o futebol. E a melhor campanha da Costa Rica em uma Copa do Mundo foi em 2014, realizada aqui no Brasil, onde a seleção chegou às quartas de finais, batendo de frente com grandes seleções da época, como Itália, Grécia e também Inglaterra. Bom, e esse foi o vídeo explicando um pouco aí sobre a Costa Rica de uma maneira bem resumida, pois é um país que se localiza aqui na América, podemos até dizer que é o nosso vizinho de continente, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, falou, valeu e fui!